Um dia eu estava em viagem, irmãos, no sul de Minas Gerais. E eu parei numa cidade para visitar um cooperador. Meu amigo estava vindo do Piauí para passar na casa da minha sogra. E paramos lá. E não tinha culto naquele dia. E ele, cooperador, falou: Raimundo, tem um culto a 14 quilômetros daqui numa cidade. Vamos congregar lá? Eu falei: sim, irmão, como Deus preparar. E nós fomos, congregamos, um culto abençoado. Terminou o culto, aquela irmandade, irmãos amorosa. Veio uma irmã, tinha muitas irmãs se saudando, irmãos também. Veio uma irmã chorando, e ela me saudou. Paz de Deus, irmão. Falei: amém, irmã, Deus abençoe. Como saudamos qualquer serva de Deus. Mas quando eu soltei a mão dela para puxar, ela reteve minha mão, ela segurou firme minha mão. Quando ela segurou, então eu olhei para a face da serva de Deus, o que ela tinha a expressar. E ela falou: irmão, perdoa, mas eu fiz assim para convidar o irmão passar na minha casa, para orar pelo meu filhinho que está muito enfermo. Eu falei: ô irmã, Deus te abençoe, serva de Deus, mas hoje não é possível, porque eu não estou aqui na cidade, irmã, sabe, eu estou em outra cidade, nós temos um compromisso lá, mas nós vamos orar, apresentar o filhinho da irmã. Tá bom, irmã, Deus te abençoe, saúda seu esposo. Puxei minha mão e ia desviando dela, ela pegou, me cercou, eu assustei um pouco, porque ela tomou minha frente. Ela olhou para mim chorando e falou: olha, irmão, a minha casa hoje não tem alegria, a minha casa não tem uma festinha, a minha casa tem tristeza e dor, irmão, minha casa está cheia de tristeza e dor, passa na minha casa. Eu falei: eu entendo, serva de Deus, eu compreendo, mas é que eu não tenho disponibilidade, eu estou aqui trazido pelo servo de Deus. E outra coisa, o Deus que vai ouvir nós orar na casa da irmã também ouvirá nós orarmos lá. Nós vamos orar, temos visita a fazer, lá apresentaremos o filhinho da irmã. Tá bom, irmã? Deus te abençoe pelo teu bom prazer, mas hoje não dá. E tentei desviar dela, ela me cercou de novo. Ela foi tomada por uma autoridade assim, ela falou: não, irmão, não, eu só vim te chamar porque Deus me mandou te chamar. Quando ela falou aquilo, eu ponderei e estava com os cooperadores. Falei: tá bom, irmã. Eu olhei para o irmão e falei: tá, irmão, rapidinho dá para passar. Falei: então, irmã, é só uma oração. Ela falou: é tudo que eu quero, irmão. E seguimos para lá, uma família simples, um carrinho simples. Chegamos lá, como a gente chama no Piauí, na ponta da rua, né? Lá, afastadinho, paramos na porta de uma casa humilde, irmão. Quando abrimos as portas do carro, vi os gritos de uma criança: ai, ai, ai. E a irmã começou a chorar, o pai também, e nós descemos. Quando entramos lá, irmãos queridos, eu me deparei com um quadro. Era um irmãozinho, filhinho dele, tinha 4 anos e meio. E ele tinha dado uma dessas enfermidades que começa no dedo, sobe, toma pé, perna acima e amputa. Nós sabemos que existe esse tipo de enfermidade. Tem que amputar a perna. E era o que tinha acontecido com ele. Ele estava deitadinho na cama de casal dos seus pais. O pai, para a perna não ficar abaixo, pôs uma caixa, um travesseiro, amarrou 4 barbantezinhos assim nas pontas da caixa. O forrinho era de pinho, ele pregou uns preguinhos e amarrou. Então isso deixava a perninha dele mais elevada, mais inchada, irmão, parecia carne em decomposição, sabe, coisa podre de 2, 3 dias, aquele pé muito aberto, extremamente aberto. Irmão, era tanta dor naquela criança, era tanta dor. Irmão, ele estava internado em Poços de Caldas e ele ia para Belo Horizonte. Ele estava com encaminhamento para ir amputar a perna em Belo Horizonte. Ele só foi dormir em casa porque era no caminho que a ambulância tinha que fazer. E permitiram, ele queria dormir com a mãe. Permitiram, e os irmãos foram desesperados buscar a palavra naquele dia da congregação. Então, queridos irmãos, era tanta dor que ele parecia alguém que está em choque térmico. Os irmãos já viram que perde o controle, assim que fica quando dá choque térmico. Ele estava naquele jeito de dor. Empurrava assim a mão no rostinho, empurrava do olho e dizia: dói, 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 mamãe dói, papai dói, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Irmãos queridos, um quadro muito difícil, a mãe chorando e o pai também. Eu pasmo assim diante daquela situação. Eu estava do lado da testeira aqui da cama, irmãos, eu fiquei olhando e o pai lá na frente, o pai de um lado e a mãe do outro. A cama cheia de espuma de travesseiro que ele tinha cortado no dente. Ele tinha mordido tanto aquele travesseiro que estava cheio de espuma de travesseiro. Tinha ficado uma irmãzinha de uns 13, 14 anos com ele, mas a morfina não dava mais conta. Se tomasse além da dose, ele dava, irmãos, uma parada cardio, irmãos.
Não era cardio, era pulmonar. Tem o nome que se aplica direito a uma parada, né, do pulmão, que a morfina provoca se ela for em quantidade maior. Enfim, queridos, quando eu olhei aquilo lá, ele descontrolado de dor, e eu olhando aquela situação, eu lembrei do tempo, falei, irmão, perdoa, mas vamos orar. Ela falou, irmão, eu que peço perdão. Eu falei, põe seu véu, serva de Deus. Ela pôs o véu, abriu uma oração. Irmão, ajoelhamos, mas aquela irmã tinha falado a verdade. A casa dela era tristeza e dor, irmão, tribulação. Não tinha lugar para paz, não tinha lugar para comunhão, não tinha lugar para mente a Deus. E eu não conseguia orar, eu não conseguia comunhão para orar. A criança gritando, dói, clamando o Senhor, e o pai levantava e a mãe beijava, meu filho, tenha paciência, meu filho, nós vamos orar. Meu irmão, e eu naquela guerra, sem conseguir comunhão, inspiração, virtude para fazer uma oração. Mas de repente o Senhor veio e me tirou daquele lugar, sabe? E eu senti em espírito que eu subi. A minha alma foi a um lugar de paz. Glória ao nome do Senhor, a um lugar de paz. E quando eu cheguei àquele lugar de silêncio, que eu não ouvi mais o grito dele, eu lembro que a minha alma, com certeza, clamou, falei, Senhor, tem piedade dele. Quando eu falei, Senhor, tem piedade dele, o Senhor falou para mim, meu servo, unge ele, que eu tenho uma obra. Mas eu, daqui o ministério, que é conhecedor dos nossos ensinamentos, eu não podia ungir, irmão. Eu estava ali naquele lugar, não conhecia ninguém, não sabia quem era a família. Eu falei, Senhor, eu não posso ungir, eu não posso, Senhor, não tem ninguém do ministério aqui, eu não posso fazer isso, Senhor, tem misericórdia. Comecei a contender naquela situação. Aí quebrou um daqueles barbantinhos, de tanto ele se debater, quebrou e magoou a perna, irmão. Ele deu um grito tão grande de dor, e eu levantei, aquela criança começou a chorar tanto, e nós levantamos, ajudei a segurar a caixa, o pai voltou a emendar o barbante. Irmãos, novamente outra guerra, novamente o Senhor veio, me tirou, e eu clamei uma segunda vez, falei, Senhor, tem misericórdia dele. O Senhor falou para mim, eu já te mandei, ungi ele. Senhor, o que o ministério daqui vai dizer, que eu passei fazendo unção na região, Senhor, eu transgrido o ensinamento se o fizer. O Senhor falou assim para mim, esta obra é minha. Glória ao nome do Senhor, esta obra é minha. Unge ele. Quando o Senhor falou isso, irmãos, eu de lábios cerrados, irmandade, sem abrir a boca, só no coração pedi, falei, Senhor, se for para eu ungir, me dá um sinal. Quando eu falei, se for para eu ungir, me dá um sinal. Irmãos, o pai da criança lá na cabeceira começou a gritar e falar, irmão Raimundo, o Senhor está mandando o irmão ungir o meu filho, unge o meu filhinho, unge o meu filhinho. Aleluia, e o Senhor chegou. Quando o Senhor chegou, vai embora as dúvidas. Quando ele chega, né? Quando ele chega, a paz entra. Quando ele chega, a maravilha acontece, queridos. Quando ele chega, ele faz a obra. E eu falei para ele, irmão, pega qualquer azeite que a irmã tem aí. O Senhor me mandou ungir ele lá, se debatendo de dor. Falei, irmã, pega, irmão, Deus me mandou ungir ele. Vi, o pai levantou, foi por trás, assim, da cabeceira da cama, irmãos, e desceu assim os braços por cima da parte de trás da cama, para segurar o rostinho dele, que ele não parava. E o pai, meu filho, espere, nós vamos orar, meu filho, você vai ser ungido. E ele transtornado de dor. Irmão, foi uma oração rapidinha. Quando foi para fazer a unção, eu abri os olhos, porque ele estava se debatendo, e vi o pai segurando firme. Quando o pai segurando firme, ele tremendo os lábios de dor, dói, irmãos, que eu coloquei o dedo com azeite, como manda a palavra, na testinha dele. Eu fechei os olhos para dar continuidade à unção. Irmãos, eu só fiz uma espalhadinha assim. Quando eu girei um pouquinho, espalhando o óleo, fazendo a unção, ele puxou a manga da blusa da mãe e começou a dizer, passou, mamãe. Passou, mamãe. Irmãos queridos, Deus libertou na hora. Quando levantamos, a irmandade imagina uma criança de 4 anos querendo consolar o pai e a mãe. Passou, viu, papai? Passou, pai. Não está mais doendo. Glória ao nome do Eterno. Irmão, despedimos daquela família querida e fomos embora. 1 ano e meio depois eu voltei lá na região.
lá na cidade que eu estava hospedado, e eles levaram ele já com 6 anos para eu ver. Aí eu falei, irmão, é ele. Falei, irmão, o que aconteceu? Ele falou, irmão Raimundo, não sabe quando nós temos uma parte muito inchada do nosso corpo que começa a regredir, que enruga, fica aquelas ruguinhas? Eu falei, sim. Ele falou, irmão, mas seu dia, a perna do meu filho estava desinchada, cheia de ruguinhas. A ambulância parou na porta, vamos para Belo Horizonte, está marcada a cirurgia dele. Eu falei, o meu filho não vai para Belo Horizonte amputar a perna, não vai. O senhor tem que assumir um termo de responsabilidade. O termo, ele falou, se o meu Deus já fez isso por mim, eu assino. Despediu, 7 dias depois estava correndo para todo lado, Senhor.